Esse é o primeiro vídeo oficial aqui do canal da AgroTime e a gente está começando com um tema que vai ser basicamente toda a discussão desse canal. Então a gente está convidando vocês para participar disso e o objetivo maior aqui é a gente conscientizar, trazer a realidade para todas as fazendas da importância de uma gestão profissional. O Brasil, todo mundo sabe, é de longe o maior produtor do mundo, nós temos a maior agricultura do mundo. É inaceitável que o Brasil ainda não tenha uma gestão profissional em pelo menos 50% das propriedades rurais. E, infelizmente, a realidade é que menos de 10% das propriedades têm uma administração profissional. Então, mais de 90% às vezes não tem nenhuma ou uma administração muito simples. E é exatamente essa realidade que a gente quer combater. Bom, então a gente vai começar esse primeiro vídeo aqui elencando 3 pontos. Nada muito grande, nada muito complexo, apenas 3 fatores que podem ser decisivos em ciclos de safra. São coisas que o agricultor vive no dia a dia, que ele pode trazer para a realidade dele, e essa experiência que a gente já adquiriu nos quase 10 anos de AgroTime, né? Antes no agro da HP Store, claro, mas até aqui a gente vai tentar passar toda essa experiência e o quanto é importante as pessoas conhecerem os seus números e fazerem essa administração de uma maneira correta. Então, vamos começar. Bom, acredito que todo mundo já ouviu aquela frase, o óbvio precisa ser dito. E quando o óbvio é dito, as pessoas ainda pensam, nossa, mas era tão óbvio. Pois é, na administração é assim, muitas vezes na teoria a gente sabe bastante coisa, a gente conhece os nossos números, conhece os indicadores, sabe o que não deve fazer. Mas na prática, a gente acaba fazendo, a gente acaba mudando o conceito da teoria para a prática e tenta fazer de uma maneira diferente. Um dos pontos que a gestão agrícola profissional faz é exatamente isso. Ele consegue te dar indicadores para tomar as melhores decisões. Né? Quando você tem todos os seus dados em um lugar só e você enxerga os seus números, você consegue tomar uma decisão muito melhor do que se você tiver que ficar puxando pela memória. A memória funciona? Funciona. A planilha do Excel funciona? Funciona. O papel anotado? Funciona. Mas é muito melhor se você tem a sua informação de uma maneira mais simples. É muito melhor se você não tem que gastar o seu tempo, gastar o seu dia procurando uma informação, como, por exemplo, que insumo eu usei em determinada safra, quanto que eu paguei determinado produto há 2 safras atrás, quanto que ele cresceu e quanto que isso vai representar no impacto da minha produtividade no próximo ano. As produções do Brasil, mesmo as pequenas hoje, vamos falar aí de 200, 300 hectares, mesmo as produções pequenas já investem milhões num ciclo de safra. São literalmente milhões pegos do banco, jogados na terra e deixados ao acaso, que a gente sabe que o acaso a gente está considerando aqui clima, a gente está considerando qualidade de semente, a gente está considerando chuva, a gente está considerando muita coisa que depende de todo esse investimento feito. Então, esses números cada vez estão se tornando mais importantes para o agricultor. A gente vem aí de uma realidade de 2 ou 3 anos de ciclos ruins de safra, aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, né? A gente teve pouca chuva em 2 anos ali, a gente teve uma super safra antes ali, acredito que antes de 2020 ou 2020 a gente teve uma super safra, foi ótimo. Depois, esses ciclos começaram a ficar mais difíceis devido a fatores climáticos. E muita gente entendeu o quanto era importante ter os seus números. Então, pessoal, rapidamente aqui, eu vou elencar 3 dos principais desafios que a gente colocou aqui e o quanto é importante, a gente vai tentar entender quais são os desafios, como eles interagem de um lado e como a gente pode diminuir o impacto negativo desses desafios enfrentados na agricultura com uma boa gestão agrícola. Então, vamos lá, sem muitas delongas. Desafio número 1. Dependência de bancos. Todo mundo sabe que a agricultura é, de fato, algo que gira muito dinheiro. Todo mundo tem aquela visão, todo agricultor é rico. Não, não é assim. O agricultor, todos os agricultores vão concordar comigo, ele movimenta muito dinheiro. Com certeza, o lucro dele, quando ele tem lucro, é muito maior, mas o risco dele é absolutamente maior do que qualquer outro tipo de negócio. Como eu falei antes, ele vai lá no banco, ele pega todo o dinheiro e ele literalmente joga na terra. Então, esse fator de dependência de bancos é uma coisa muito importante que pode impactar muito na agricultura. E lógico, o que pode ajudar muito sobre isso é conhecer os números. Quais números?
flutuação de taxa de juros, dificuldades de acesso a crédito, isso é um problema, né? Então, quando o crédito muda ou de um ciclo de safra para outro não tem o mesmo crédito, isso pode impactar bastante na vida do agricultor. Então, a gente conhecer esses números pode ajudar bastante. Desafio número 2, relações com fornecedores. Esse aqui o agricultor conhece bem. Os fornecedores estão todo dia batendo na porta, oferecendo insumos, sejam de representação, né, de insumos, representação de maquinário, e o agricultor, nesse ponto, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, eu posso elogiar muitos agricultores. Por quê? Porque normalmente, eles recebem todos, eles ouvem de todos os representantes e eles tomam as melhores decisões, não baseado apenas no relacionamento que ele tem com o fornecedor, mas também baseado em dados técnicos. Então, isso aqui é um fator-chave muito importante, é um desafio importante que a gente pode botar na cartilha, né? Um bom relacionamento com fornecedores. Então, conhecer os preços voláteis, quanto mudou de um ano para o outro, isso é um dado importante que o fornecedor deve comparar. Também números como produtividade, apliquei esse insumo, produziu mais, não produziu mais, gastei muito menos. Então, esse é um desafio bem importante. Uma coisa que a gente pode destacar aqui é a questão do será que eu tenho insumos de entrega futura ainda? Então, isso aqui é bem importante a gente pensar. Quando a gente tem aquele controle mais na cabeça ou mais no escritório, que apenas o escritório está controlando, é bem importante a gente saber quantos litros de insumo eu já recebi. Eu comprei 500 litros lá de determinado insumo, recebi 3 remessas de entrega, né? Uma de 100, uma de 30, uma de 50. Então, ter uma boa ferramenta que consiga contar isso aí e entregar isso para ele, garante duas coisas. Que primeiro, ele não vai perder nenhum litro desse insumo, nenhum real desse investimento, não vai ficar estocado lá para ser esquecido na propriedade, e ele sabe quanto ele ainda tem para retirar, que é uma coisa bem importante. Ele sabe quanto ele ainda pode investir na lavoura dele, se sobrou algum fertilizante, alguma coisa do tipo, né? Então, desafio número 3 é um dos desafios mais importantes da agricultura, que são os fatores incontroláveis. E aqui a gente abriu um leque gigantesco, né? Por que fatores incontroláveis? Porque, literalmente, agora vamos combinar esses 3 fatores só para a gente entender o que acontece. Primeiro fator que eu destaquei aqui foi a dependência de bancos. Então, quando o agricultor vai começar uma safra, ele vai lá, pega todo aquele financiamento para fazer todo aquele investimento na plantação dele. Então, primeiro fator está ali. Segundo fator, ele pega todo o dinheiro do investimento dele e passa para o fornecedor. Ele compra os insumos, compra tudo que ele vai precisar durante aquele ciclo de safra, né? E o terceiro fator é um fator totalmente incontrolável, que é o clima, tempestades, tempestade de granizo, que pode colocar os 3 fatores por terra. Apenas um deles pode derrubar os outros 2, mesmo que você tenha um bom financiamento num banco, e mesmo que você tenha um bom fornecimento de produtos, que você tenha um bom controle de fornecimento, o fator incontrolável do clima, das enchentes, de secas, isso pode acarretar numa produção a zero para o agricultor. Então, pessoal, o que a gente pode discutir de tudo isso? Uma coisa bem importante para a gente destacar, que a gestão é a única coisa que pode amenizar todo esse resultado. É a única coisa que a gente pode trazer para a realidade e dizer, não, isso aqui de fato eu posso fazer diferente, no próximo ano eu posso mudar isso aqui. Por exemplo, vamos pegar ali no primeiro fator, os bancos. A gente pode conseguir tentar baixar a taxa de juros, conhecer os nossos juros e saber quanto isso está impactando. Isso daí, com uma boa ferramenta, o agricultor tem ali na gestão profissional dele, ele sabe quanto de juro ele está pagando, ele sabe onde ele pode reduzir esse juro. Ele consegue comparar essas taxas, consegue tomar uma decisão, será que vale a pena eu pegar mais um financiamento? Será que vale a pena eu atrasar essa dívida? Ou vale mais a pena eu vender o meu soja a esse preço que está no mercado para quitar aquela dívida e começar um novo ciclo, um novo financiamento? Então, para tomar essa decisão, o agricultor precisa de dados. E isso começa na gestão profissional. Segundo desafio, com fornecedores, então, e esse relacionamento. Quanto que eu ainda tenho de produtos disponíveis no meu fornecedor? Isso é uma coisa que hoje ela acontece de certa forma, mas como que é o geral? O agricultor liga lá para o fornecedor dele e pergunta quanto que eu ainda tenho disponível do produto. Entende que fica uma coisa bem aberta
que qualquer fornecedor, um dia, a gente não está livre de acontecer de um fornecedor ser um pouquinho espertinho lá e dizer que não tem mais nada disponível. E o agricultor, que está sempre correndo de uma safra para outra, não tem tempo de ficar analisando nota por nota. Se ele não tem uma gestão profissional ou uma boa ferramenta como a AgroTiming, que conta automaticamente esses produtos assim que é emitida a nota, o agricultor não tem esse controle. Ele não sabe quanto de insumos ele ainda tem, ele pode perder muito dinheiro, porque a gente sabe que o preço do insumo é muito caro. Vamos dar um exemplo ali em 2020, quando aconteceu aquela guerra na Ucrânia, né? O pessoal criou uma certa histeria no mercado, que precisava comprar muito insumo por um preço absurdo, elevou o preço dos insumos, porque nós íamos ficar desabastecidos pela Rússia durante a guerra com a Ucrânia. O que aconteceu? Muitos agricultores correram lá, encomendaram centenas de litros de insumos caros e compraram isso e deixaram disponíveis. O que aconteceu? Não houve crise de desabastecimento. Então, todos os produtores que compraram esses insumos a preços altos tiveram uma quebra de safra. Aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, deu uma seca muito forte. Todos aqueles insumos ficaram disponíveis pelo preço que eles pagaram. Então, quer dizer que eles pagaram mais caro, não usaram, e hoje, 2 safras depois, ele ainda está usando os insumos de 2 anos atrás, por um preço absurdo, porque hoje, às vezes, tem insumos ali que estão menos da metade do que ele pagou quando criou toda aquela histeria do mercado. Então, esse tipo de controle, só uma gestão profissional vai conseguir analisar os números para mostrar para o fornecedor, para mostrar para o próprio agricultor onde e como o dinheiro dele está sendo gasto. Então, a solução para os fatores incontroláveis. O que a gente pode fazer com isso? Estudo de dados. A gente tem hoje sensores pluviométricos, a gente tem sensores de clima, a gente tem muita informação que pode ajudar o agricultor a tomar decisões como, por exemplo, investir em seguro. Né? Investir em seguro da plantação, isso é um valor que hoje, se a gente comparar com a perda, é um valor muito baixo. Vale a pena o agricultor investir nisso. Mas como que o agricultor vai saber se vale a pena ou não? Analisando dados. Ele pode olhar o histórico de determinada área dele, saber se naquela área deu mais seca, deu mais chuva. A gente tem bastante exemplo de produtores que têm produções em 2, 3 cidades. Ele não tem como se lembrar de cabeça o tempo todo onde dá mais seca, onde dá mais chuva, onde tem mais vento, onde que pode impactar mais o solo com determinado. Ele não vai se lembrar de tudo isso. Esses dados, compilados em uma boa ferramenta, conseguem auxiliar o produtor a tomar uma decisão mais fácil também. Então, pessoal, eu vou finalizar aqui porque o nosso vídeo já ficou meio longo, mas o que eu trouxe aqui para vocês? Eu trouxe 3 desafios, né? E trouxe 3 modos de solucionar isso, de minimizar. E o que deu para perceber? A intenção era que ficasse claro que o óbvio precisa ser dito, né? A gente precisa de informações para tomar as melhores decisões. E foi isso que a gente tentou trazer aqui. Então, do primeiro problema, a dependência de bancos, bom relacionamento com fornecedores e os fatores incontroláveis de clima, se nós tivermos bons dados, a gente consegue tomar melhores decisões para depender menos de bancos, a gente consegue conhecer os dados dos nossos fornecedores, comparar preços, qualidade dos produtos, produtividade em ciclos de safra, e a gente também consegue analisar históricos climáticos para tomar as melhores decisões sobre investimentos, sobre fazer um seguro ou não em determinada área. Então, todos esses fatores combinados, só esses 3 fatores que eu trouxe aqui, eles podem mudar a realidade de muitos produtores. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, esse é o primeiro vídeo oficial do canal da AgroTiming aqui, né? Então, compartilhem esse vídeo, sigam o nosso canal, deem essa força pra gente e ajudem para que mais pessoas, se você acha que os seus amigos precisam ver isso, os produtores que vocês conhecem, é interessante ter esse conteúdo, por favor, marquem eles aqui, compartilhem esse vídeo com eles, porque é muito importante que a gente profissionalize essa gestão agrícola, a gente profissionalize, a gente cria a cultura da profissionalização da gestão agrícola, porque essa é a última fronteira que a agricultura brasileira precisa expandir. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês, um grande abraço e até semana que vem que vai ter um próximo vídeo. Se vocês gostaram, deixem o joinha. Valeu!